Meus amados, eu queria me ater ao texto de Atos 27, 13 ao 25 e voltarmos a fazermos a leitura de uma forma mais clara. Depois eu vou me esmiuçar, mas já agradeço o auxílio do nosso presbítero Antônio, amém? Mas eu queria frisar mais uma vez essa leitura com vocês, amém? Vamos lá, Atos 27, por favor, o texto aqui, o 13, amém? Diz assim: soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeado mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão do vento chamado Euroarquilhão. O navio foi arrastado por violência, sem poder resistir ao vento, cessaram a manobra e fomos deixados a levar. Passando ao abrigo uma ilhota chamada Cauda, com dificuldades conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram todos os meios para reforçar o navio com os cabos de segurança, temendo que fosse encalhar nos bancos de areia de Citer. Desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começamos já a jogar as cargas no mar. No terceiro dia, nós mesmo, com as próprias mãos, lançamos no mar a armação do navio, e não aparecendo que havia alguns dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso ter-nos atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselhamos que tenhais coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenhas medo. Preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, e tudo vai acontecer conforme lhe foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Amém, amados? Mediante esse texto, que é riquíssimo, por centenas de vezes eu já preguei com base na solidez desse texto, né? É um texto que de fato ele retrata basicamente o naufrágio de um navio, de uma embarcação, o qual Paulo de fato saiu da Ásia Menor em direção à Europa, mais precisamente a capital do Império Romano, Roma, né? Com aproximadamente 276 pessoas naquele barco. Lembrando que os barcos não tinham a mesma infraestrutura que tem hoje. Tinha toda aquela deficiência, né, da precariedade das embarcações, e além das precariedades das estruturas físicas que aquela embarcação tinha, lembrando o grande vendaval que sobreveio sobre aquele momento, sobre aquelas vidas. E eu quero aqui frisar a priori algo interessante, que a gente vê aqui Deus fazendo uma promessa a Paulo, que nenhum dos tais iria se perder, porque ele estava no barco. E aí a gente vê em outro momento, Jonas, por causa de Jonas, toda a embarcação estava indo à deriva, ao naufrágio, pela influência de um. Isso eu quero aqui abrir um parênteses, para a gente entender em quem de fato eu estou em minha volta. Porque em dado momento eu posso ser abençoado pela presença de alguém que está no barco chamado vida, que pode me sucumbir a um abismo. Em dado momento, essa mesma circunstância que é favorável
pode ser desfavorável, como na situação de Jonas. Jonas realmente, pela sua desobediência, levou quase aquele navio ao naufrágio. Pela obediência de Paulo, Deus salvou no ato de misericórdia toda aquela embarcação. E aí eu quero trabalhar com vocês com a frase, por favor: arrastados pelos ventos desta vida. Entre muitas verdades que eu já li nesse texto, mas lendo recentemente, me chamou a atenção o verbo arrastar. E o verbo arrastar é algo muito interessante dentro do âmbito que envolve a navegação, porque o navio ele não tem freio, ele não tem como frear no meio, planear no meio da maré, das águas. Ou seja, há uma dependência totalmente dos equipamentos, mas quando o vento vem, ele fica quase que indomável diante dos vendavais. E aí eu quero trazer para a nossa situação. A nossa vida é semelhante a um barco, que a gente tem todos os mecanismos de defesa, mas em dado momento, esses mecanismos de defesa, eles falham. Prova disso é a situação que estamos vivendo hoje nessa pandemia. Todos os mecanismos de defesa, todas as infraestruturas estão se diluindo de nada. Não adianta quem tem uma grande condição financeira e quem não tem, estamos tudo diante, muitas vezes, eu não diria no mesmo barco, mas no mesmo mar, na mesma tempestade. E aí eu queria trabalhar com vocês, como eu sempre de costume, a extrair 3 verdades e aplicá-las dentro desse texto, à medida que estamos a falar. Mas a primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês: quando os ventos nos arrastam, muitas vezes não temos como resistir. Acompanhe comigo o verso 15, meu amado. Olha o que é que diz: o vento arrastando com violência, sem poder resistir ao vento. O navio foi arrastado com violência, melhor dizendo, sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e fomos deixados levar. O verso 16 seguinte, olha: passando a um abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldades conseguimos recolher o bote. Analise comigo o que diz o texto. Diz que o navio estava arrastado pela violência e sem poder resistir ao vento, sem ter como reagir, estando com os pés e as mãos atadas. E aqui eu trago para nós, tem situação que a gente diz: eu estou no controle. Já analisou uma pessoa com uma crise de abstinência, com uma crise de ansiedade, com uma crise de depressão? O cara é psicólogo, o cara é doutor, o cara tem toda a estrutura, mas foge o controle, o raciocínio não consegue funcionar, os ditames da vida não tem validade nenhuma. E aí eu quero trazer para nós, eu trago esse episódio do naufrágio para relatar o naufrágio e muitas vezes as lutas, não o naufrágio em si, mas as guerras minhas e sua. Nós nos identificamos com essa leitura. Quando você vai estudar as grandes obras literárias mundiais, elas nos espelham, elas são um espelho das nossas vidas, dos nossos dilemas, das nossas crises existenciais, pessoais. Essa narrativa ela nos ensina que o navio, e aí eu posso tirar o nome do navio, botar Antônio, botar Nailson, botar Zé Maria, colocar Jobson e dizer: olha, o Jobson, que foi arrastado pela violência, sem poder resistir ao vento, cessou a manobra. O que é o cessar a manobra? Ou seja, todas aquelas lutas da vela, puxa a vela para cá, joga a bota para lá, nada funcionou. E quantas vezes a gente diz: eu tenho tudo a estratégia é assim, quero casar assim, a igreja vai ser assim, esse ano a gente vai projetar assim. Aí Deus pode projetar, pode lutar, pode guerrear. E é necessário guerrear, é necessário lutar, é necessário estudar, é necessário projetar, é necessário sonhar, mas nunca esqueça o realizar de Deus. Amém, amados? Eu quero dizer a você que todos os dilemas meus e seus, muitas vezes em dado momento, fogem do nosso controle.
Mas quando fugir do meu e do teu controle, tem um controle de Deus que é um controle eterno. Eu quero só contar a vocês uma experiência, porque a minha vida é marcada de muitas experiências. Quando nós recebemos aquela oferta no ano passado, que foi uma bênção, eu havia comprado parte do material para revestirmos essa estrutura aí, que ela tem que ser mais antiderrapante. A calçada estava feia, como vocês estavam bem vendo. Parte do material estava pronto. Mas quase um ano, como é que diz, o AC3 estava ali esperando. E vai hoje, vai amanhã. Eu disse, Jorge, vamos resolver essa semana para começar. Semana passada, 15 dias, para começar a botar. Quando eu chamei Jorge, a igreja tinha R$100 para pagar R$1.200. Com a dificuldade da obra do Congo para fazer. Já estamos entrando no segundo mês, que já vamos apagar para começar a obra. Resolvendo muitos problemas aqui, estruturais, de infiltração dos banheiros novos. Enfim, meio mundo de coisa. Não vou contar os detalhes. Mas, Senhor, eu estou nas tuas mãos. As estratégias minhas, elas fogem. E eu digo uma coisa. Aí eu chamei o cara para trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, dei 100. Depois, com 8 dias, dei mais 100. Aí, com um pouco, eu recebi uma mensagem. Estou precisando de tal ajuda. E antes de eu receber a mensagem, Deus já havia mandado uma pessoa. A gente estava precisando de R$1.200. Menos 200, R$1.000. Deus mandou uma pessoa de forma extra, mandando R$1.445. E o que eu quero mostrar a vocês, muitas vezes as coisas fogem do meu controle. Se eu for analisar, Jobs é prova disso. As cestas básicas que têm saído daqui é uma ação de Deus. As que têm saído e as que Deus tem levantado para receber. Em meio a essa crise, em meio a essas dificuldades, em meio a esse dilema, em meio a esses vendavais que nos arrastam, mas Deus diz, pode fugir do teu controle, a economia pode estar quebrando, a pandemia pode estar campeando, mas eu sou o Senhor da situação. Aqueles homens já estavam a ponto, meus amados queridos, de não ter mais o que fazer. Eles estavam arrastados pela violência, eles não tinham como resistir ao vento, eles cessaram a manobra. Eles estavam tais, semelhante àqueles discípulos que passaram a madrugada todinho pescando. Exímios pescadores, conhecia aquele ambiente como a palma de sua mão, sabia onde se encontravam os melhores cardumes, pescaram toda a noite, mas não encontraram nada, absolutamente nada. Já estavam, diz o texto, amanhecendo o dia, eles estavam lavando as redes. E aí eu quero falar para você que está do outro lado, você que está aqui, será assim dado um momento você está lavando as redes? As manobras já não conseguem surtir mais efeito. Já não consegue fazer mais nada. Porque tem situação que a gente não sabe o que fazer. Lembra daquele texto? Vem uma grande multidão contra nós. Mas, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Os vendavais vêm sobre a minha e a tua vida. Mas lembre de uma coisa, que Deus é o Deus que tem o comando de toda e qualquer situação. Ele é o Deus que tem o comando, Ele não é um Deus, mas Ele é o Deus que tem o comando de tudo. Amém? Quando os ventos nos arrastam, muitas vezes não temos como resistir. E diz o texto bem claro, olha, cessamos a manobra e fomos deixados levar. Diga comigo, fomos deixados levar, ou fomos deixados à deriva. Vamos aqui, só sofá, não tem o que se fazer, não tem como resistir. Olha, eu vou abrir mão da minha resistência, eu vou abrir mão dos meus planos, eu não tenho o que fazer, a não ser esperar no milagre de Deus. Tem ocasiões que nós somos chamados a guerrear, e tem ocasião, como ele disse, vem uma grande multidão, Josafá, contra ti. Eles não sabemos o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. Em meu vendaval é olhar não para os ventos,
mas para Cristo. Pedro olhou para as ondas e sucumbiu. Enquanto olhava para Cristo, estava com os olhos fixos nele e flutuando sobre a maré. Amém? Essas ondas, esses ventos tão terríveis, tão irresistíveis, muitas vezes nos arrasta e nós não temos como resistir. Mas acompanhe comigo a segunda verdade, meus queridos. Quando somos arrastados pelos ventos, mesmo com todos os recursos, ficamos à deriva. O verso 17, acompanhe comigo. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios, diga de todos os meios, repita comigo, de todos os meios. Diga de todos os meios. Não foi de si alguns meios. Talvez você já usou de todos os meios. Deus, eu vou fazer isso. Eu vou fazer assim, todos os meios. Eles fizeram o que estava ao alcance deles. Diz o texto, tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança, temendo fosse estancar nos bancos de areia de Sirte. Desceram as velas e foram à deriva. Eles já estavam o quê? Com a vela baixa. Eles não tinham mais rumo. Eles não tinham como resistir. Eles já estavam entregue. Eles não tinham mais como resistir diante dos ventos contrários. E aí eu faço uma pergunta. Será que tem alguém nesta noite que já está baixando as velas? Que já está pendurando as chuteiras? E dizendo, o vento, pastor, é muito forte. Eu não tenho como resistir. A vela que impulsiona, né? Com o vento, quando bate no pano ali, aí vai levando o navio. Mas a partir do momento que a vela é baixa, não tem como o navio caminhar. Será se você em dado momento, meu irmão do outro lado, que se encontra e pergunta, pastor, eu estou com a vela já baixa, porque o meu navio já não consegue mais navegar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, em dizer que não tem vendaval que Deus não manobre. Amém, amados? Não tem situação que Deus não contorne. Não tem ocasião em que Deus não seja Deus. Pode fugir do controle meu, seu, de qualquer pessoa, mas Deus sempre será Deus. É como Deus, os meus estão se acabando, as portas estão fechando. Elias, o querido aqui está secando, Elias está aqui fechando aqui as portas, mas eles, olha, sai daí, Elias, sai do querido, vai em direção a Sarepta. Tem uma viúva lá, uma viúva pobre, uma pessoa insignificante, uma pessoa desprovida de recursos, mas essas ações que a gente não entende, e como eu sempre digo e volto a dizer, não somos chamados a entender, nós somos chamados a obedecer. E sabe o que é que Deus quer que nós entendamos nessa noite? Que os nossos recursos cessarão, que os nossos esforços diante dos vendavais, eles se tornem inúteis. Mas quando eu reconheço a minha inutilidade, a minha incapacidade, é nesse momento que Deus começa a agir. Você humanamente hoje pode estar pendurando as redes, lavando as redes, pendurando as chuteiras, baixando a vela, mas eu quero dizer a você, você pode fazer tudo isso, mas é Deus quem traz a última palavra. Alguém diz, eu vou morrer tal dia, ele passa 100 anos, diz, eu não vou morrer, eu vou me esconder aqui, porque a Covid não vai me pegar. Meu amado, se Deus marcou o dia seu, você pode escorrer os 4 cantos. Se Deus determinou, para mim e você uma vitória. Se Deus disse que de fato nós haveríamos de chegar àquele lugar, nós vamos chegar. A gente vai ver que esse texto vai nos mostrar que Deus tinha uma palavra, Deus tinha uma promessa para com Paulo. Deus havia dito, nenhum vai se perder, mesmo que não souber nadar. Os que sabem nadar, vai nadar e vai chegar na ilha. Os que de fato não souber nadar, vai de bote, vai de pedaço de, da embarcação. Mas a promessa de Deus foi cumprida na íntegra. Quando tudo se acabar, quando tudo estiver sucumbindo para mim e para você, Deus diz, sou eu o Deus de escape. Sou eu o Deus tremendo.
Por isso que eu entendo que evangelho não é simplesmente conceito teológico, evangelho não é simplesmente você dizer isso e aquilo, evangelho é você viver Deus na prática, é você viver Deus na experiência, é você viver Deus na escassez, é você ver e viver Deus, meu amado, no momento de pandemia, é a igreja fechada, é as lutas, é doença, toda sorte de coisas contrárias, mas você vê o Deus de provisão, o Deus de milagre, o Deus de unção, o Deus fazendo o que de fato ninguém pode fazer. Vento tem, em nenhum momento ele isentou eu e você de vento. Agora ele disse: eu sou o Deus que tem o comando no vento. Quer seguir a Cristo? Vai entrar nesse navio, vai. Sempre vai ter vendaval. E em dado momento os vendavais vai fugir do meio do teu controle. Mas eu quero dizer, nunca fugirá do controle daquele que é o comandante por excelência. Mesmo que a tua vela, volto a dizer e reitero, esteja baixando, mesmo que você esteja entregando os pontos, mas Deus diz: sou eu, e unicamente eu que dou a última palavra. Amém, amados? Quando somos arrastados pelos ventos, mesmo diante de todos os recursos, ficamos à deriva. O verso 17 repetindo, olha: tendo içado o bote, os marinheiros usaram todos os meios para reforçar o navio, com cabos de segurança, temendo que fosse encalhar nos barcos de areia, nos bancos de areia de Sirte, e desceram as velas e foram à deriva. O verso 18: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar as cargas do mar. Acompanhe comigo. O verso seguinte: no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos no mar a armação do navio, não aparecendo que havia alguns dias, nem sol, nem estrelas. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento ou de livramento, de acordo com a tradução. Mas eu queria mostrar a vocês aqui, meu amado, que o verso 18 diz que açoitado severamente a tormenta, no dia seguinte começamos a jogar toda a carga no mar. Aí começa a jogar as cargas, já não tinha mais vela, já não tinha mais rumo aquele, e começou a perder as cargas. Lá na frente a gente vai ver que eles jogaram, além das cargas, jogaram, como é que diz, os armamentos, saíram se desprendendo. Diz alguns especialistas, quando você vê alguém que é muito apegado com uma coisa, ele começa a dar as caixas de ferramenta dele, os troços que só ele botava a mão, diz que é ruim. É como ele estivesse desapegando e tivesse, não, aqui eu já estou sem esperança. Aqui ele já estava lançando fora tudo que eles tinham de tesouro. E tem ocasião na nossa vida que a gente começa a perder coisas que a gente não quer perder. Mas os ventos nos faz jogar fora embarcação, armamento, carga. E a gente fica simplesmente com a vida. E é isso que o texto vai nos ensinar. Amém, amados? Portanto, mesmo que somos arrastados pelos ventos, todos os recursos ficamos usados, nós de fato iremos estar à deriva, sem ter o que fazer, sem ter como reagir. E aí, por fim, quando os ventos impetuosos vêm para nos destruir, Deus intervém com o milagre. Você pode dizer amém? O verso 19 diz: no dia seguinte nós mesmos com as próprias mãos lançamos no mar a armação do navio. Diga comigo: lançaram o que no mar? O que? As cargas. Depois lançaram no mar o que? A armação do navio. O verso 20: depois, quando estava todo o navio, a embarcação leve, olha o verso 20: não parecendo, havia alguns dias, nem havia nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, se dissipou-se, afinal toda esperança de salvamento. Analise, mais de 8 dias, sem aparecer, diga comigo, nem sol,
nem estrela. Que sentido é aquele ali? É o sentido de que em dado momento de nossas vidas, nós não temos a ideia do sol, é a ideia do calor, da vida. Não tinha esperança aquele povo. Eles não tinham mais estrela, Alexandre. Nem de dia conseguia ver estrela, nem à noite estrela, nem de dia o sol. Ou seja, a esperança daquele povo estava sucumbido. Eles na verdade estavam o quê? Eles não tinham a perspectiva de nada. Porque eles não conseguiam ver nada. Prova de que eles passaram quase 14 dias sem comer. E não era porque estava jejuando, mas eu creio que estava ali sem comer, porque eles disseram, nós não temos mais o que fazer, nós já vamos morrer mesmo. Nós não temos mais como reagir. Mas eu quero dizer, quando tudo se parece perdido, sem sol, sem estrela, Deus diz, eu estou no comando. Quando o vento começa a reinar e começa a quebrar as velas, destruindo a gente por completo, Deus diz, eu estou no comando. Amém, amados? E é esse onde ele diz assim, olha, não havia nem sol nem estrelas, caindo grande tempestade, se dissipou toda sorte, toda espécie de esperança. O verso seguinte diz aqui, e havendo todos nós muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, disse, senhores, na verdade era preciso ter me atendido e não partido para Creta. Mas aqui veja o verso 22, acompanhe comigo, mas aconteceu que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, diga comigo, nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Agora parece até uma coisa, como é que diz, sem compreensão, dizer que o navio vai escapar, o navio de fato vai se acabar, e as almas, e as vidas vão escapar, como é que pode? Como é que no meio de um vendaval, se parte o navio, acaba-se o navio, mas nenhuma vida iria morrer? Dá para se entender isso? Sinceramente, dá? Não dá para se entender. E coisa de Deus não se entende, se obedece. Amém, amados? E aí você veja comigo o verso 24, onde ele diz aqui, olha, o verso 23 e 24, porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem pertenço, a quem sirvo, esteve comigo, verso 24, dizendo, Paulo, não temas, ou não tenhas medo, é preciso que você compareça a César, e eis que Deus, por sua graça, deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem. Olha o verso, portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, tudo vai acontecer conforme Ele me tem dito. Porém, é necessário que sejamos o quê? Arrastados para dar em alguma ilha. Repita comigo. Eu confio em Deus. Tudo vai acontecer conforme o que havia dito. O que ele havia dito? Vem vendaval. Vai quebrar o navio. Vai sucumbir tudo. Mas uma coisa, ele disse, olha, vão escapar. Mas vão escapar o quê? Arrastado. Quebrado. Moído. Mas é uma promessa, a escape. Não importa onde você vai chegar, como vai chegar, o importante é que você chegue. Amém, amados? O importante é que você chegue naquilo que Deus designou para a minha e para a tua vida. E se nós realmente formos esmiuçar esse texto, vamos aqui rapidinho, só para mim concluir, vocês compreenderem o que Deus fez. Se nós analisarmos o verso 36, diz, todos ficaram animados, se puseram também a comer, o 36, o 37, estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Aí, repita comigo o verso 43, todos, mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazerem isso, quebrou-os ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se no mar.
e lançaram-se em terra. Quem nadar, fosse embora. Quanto aos demais, uns salvasse em tábuas, outros em pedaços de navio. Assim foram todos salvos em terra. Isso mostra que Deus sempre tem um escape. Sem navio, uns nadaram, sem nadar, outros em pedaços de tábua, na pedaceira do navio, mas escaparam. Eu só quero dizer a você, o vendaval vem sobre mim e tua vida. E você, como eu, será escapado, arrastado. Já analisou como é uma coisa arrastada? É uma coisa que vai sofrendo, que vai flutuando, que vai ali sem ter comando de freio. Mas Deus está dizendo para mim e para você, os ventos vêm, navio se quebra, tempestade acontece, mas eu sou o Senhor da história. Eu, bem como você, estamos arrastados nesse mundo. A igreja está sendo arrastada, a igreja está sendo pisoteada, o mundo está sendo varrido. Mas mais do que nunca, nós vamos compreender que Deus está dizendo, eu sou o Senhor da história. Aqueles que Deus designou chegará no momento e no porto destinado por Deus. Mesmo que vá sem navio, mesmo que passe o que venha passar, nunca esqueça, Deus não abre mão dos projetos na minha e na tua vida. Amém, amados? Deus nos abençoe e que Deus possa te abençoar e verdadeiramente você possa entender, mesmo arrastado, mesmo ferido, mesmo em vendaval, Deus tem o controle de tudo. Deus te abençoe. Amém? O porto seguro haveremos de chegar ao lugar de gozo e paz. Amém? Deus te abençoe. Mesmo que sua vela esteja baixa, mesmo que você já entregou os pontos, Deus diz, eu tenho projeto contigo, eu tenho algo na tua vida, e não vou abrir mão do que tenho em teu viver.